Profecia do Inferno é a nova série sul-coreana da Netflix que está fazendo muito sucesso, e nesse vídeo eu trago o final explicado da série e também vou comentar um pouquinho algumas teorias para a segunda temporada. Oi gente, eu sou a Rafa, seja muito bem-vindo ao canal e é claro que eu não posso deixar de avisar que esse vídeo aqui tá cheio de spoilers. Então se você ainda não assistiu, eu recomendo que assista porque a série é muito boa e aí, depois disso, você volta aqui pra ver esse vídeo, beleza? Profecia do Inferno foi dirigido por Yang Son-ho, mesmo diretor de Invasão Zumbi de 2016, e é baseado numa webtoon de mesmo nome. Para quem não sabe, uma webtoon é um tipo de quadrinho digital feito principalmente para se ler em smartphones e é original lá da própria Coreia do Sul. Dito isso, vamos comentar sobre a série agora. E é muito importante ressaltar que a série se divide em duas partes. Os 3 primeiros episódios se passam em 2022, onde a Nova Verdade, essa religião ou culto, como você queira chamar, criada pelo Jong Jin-soo, está surgindo e ganhando seus primeiros seguidores fiéis. Já a segunda parte da série acontece do 4º episódio para frente, 5 anos após os eventos da primeira parte. E aqui a gente já tem a Nova Verdade consolidada como a nova ordem mundial, ditando todas as regras de como as pessoas devem se comportar na sociedade. E a grande maioria da população acredita em tudo que eles pregam cegamente. Antes de eu continuar aqui com o final explicado de Profecia do Inferno, já se inscreve aqui no canal e ativa o sininho para não perder nenhum vídeo de críticas, de curiosidades e fatos sobre os filmes, as séries e os seus atores que você não vai se arrepender. E é claro, não se esquece de já deixar um like aqui nesse vídeo para me ajudar a trazer todo esse conteúdo para você. Mas agora chega de enrolação e bora continuar com o final explicado. Agora um ponto importantíssimo que foi explicado na série aconteceu no último episódio dessa primeira parte, mais especificamente no fim do 3º episódio. O presidente da Nova Verdade, Jin-soo, revela ao detetive que há 20 anos ele recebeu uma profecia de que morreria nesse exato dia às 10h30 da noite. E ele também explica que antes dele receber a profecia, ele não havia cometido pecados, pois ele queria que sua mãe voltasse para ele. E com isso já fica bem claro de que a crença de que somente pecadores recebem a sentença é uma grande mentira, pois esse é um fenômeno natural que acontece aleatoriamente. Então Jin-soo revela que fundou a Nova Verdade para que as pessoas sentissem o mesmo medo que ele sentiu durante esses 20 anos e se tornassem pessoas mais corretas e justas sem que cometessem pecados. E assim, uma nova sociedade livre do pecado surgiria. E nesse momento, o detetive Jin tem a chance de gravar a morte do presidente Jin-sung, comprovando que a Nova Verdade não passa de uma grande farsa. Mas ele decide não fazer isso, pois ele teria que prender a sua própria filha por ter matado o assassino de sua mulher. E dessa maneira, a verdade sobre a Nova Verdade vai junto com o Jin-soo para um túmulo. E após a decisão do detetive Jin e a morte do presidente, nós temos o salto temporal na série, onde vemos as consequências de tudo que ocorreu nessa primeira parte. E como eu disse antes, agora em 2027, a Nova Verdade já está instaurada na sociedade e quem comanda agora é o Pastor Kim, que transformou a Nova Verdade em uma organização radical que realiza manifestações públicas das condenações para causar medo nas pessoas e humilhar as famílias daqueles que tiveram a profecia. E em meio a tudo isso, a advogada Min, que não morreu lá na primeira parte após ser espancada pelos Arrowheads, criou uma organização chamada Sodo. E essa organização ajuda aqueles que receberam a sentença a desaparecerem antes que a Nova Verdade descubra sobre eles, assim mantendo a privacidade deles e de seus familiares. Como a Min quer expor a Nova Verdade e acabar com todas as mentiras, ela tem a chance de fazer isso quando um bebê recém-nascido recebe a sentença de que morrerá daqui a 3 dias. E o plano da Min é justamente fazer uma transmissão do momento da morte do bebê para que todas as pessoas vissem que a Nova Verdade mentia, já que segundo as doutrinas da Nova Verdade, o pecado original não existe, e que todas as pessoas que eram sentenciadas à morte eram pecadoras por escolha própria. Então, pensando nisso, que pecado um recém-nascido pode ter cometido assim que nasceu? Nenhum, não é mesmo? Então, após muita oposição, os pais da bebê acabam aceitando fazer a transmissão pelo bem da humanidade. E após ocorrer algumas perseguições a eles pelo pessoal da Nova Verdade tentando impedir a transmissão, e também atrapalhados pelo Lee, aquele ex-membro da Arrowhead que agora acredita ser um messias
finalmente chega o momento da sentença e aqueles demônios, criaturas, chame do que quiser, chegam para realizar a morte do bebê. Nesse momento, a mãe do bebê se esforça para protegê-lo e logo em seguida o pai também chega tentando proteger ele também. Como eles percebem que não tem para onde fugir, os dois envolvem o bebê num abraço muito apertado, enquanto todas as pessoas ali presentes gravam o grande gesto de proteção e amor dos pais. E os demônios queimam os pais da criança até a morte, e somente ela sobrevive por causa do sacrifício de seus pais. Com isso, os membros da Nova Verdade e também da Arrowhead chegam até o local e querem pegar o bebê e prender a advogada Min. Mas todas as pessoas que estavam ali presentes e viram tudo o que aconteceu começam a bloquear o caminho do pessoal lá da Arrowhead e da Nova Verdade, deixando com que a Min fuja com o bebê. E esse é o momento chave na série, porque as pessoas começam a demonstrar uma descrença na Nova Verdade. Inclusive, a gente vê a lei dos homens voltando a existir, já que após o Diácono Yude agredir aquele senhor, o policial prende ele, e antes isso era impossível de acontecer. Então, após todos esses acontecimentos, a advogada Min consegue fugir com o bebê e entra em um táxi. O taxista reconhece facilmente a advogada Min e até ajuda, levando ela para um local longe do posto policial que teria logo à frente. E é muito interessante que aqui o taxista diz a ela que o mundo pertence aos humanos e que eles devem resolver os seus problemas sem a interferência de Deus. Esse tipo de diálogo já tinha sido enfatizado algumas outras vezes na série, e uma pessoa que tinha um pensamento muito parecido com esse era o detetive Jim. E o rosto do taxista não deu para ver com muita clareza, então eu acredito que ele pode ser sim o detetive Jim, que após os acontecimentos lá da primeira parte, talvez tenha largado a polícia e se tornado um taxista. E como ele conhecia a Min, quando ele viu toda aquela transmissão, ele foi diretamente para lá para ajudá-la. Não dá para saber se isso é uma certeza, mas seria bem interessante de ver isso numa possível segunda temporada. E se a sobrevivência do bebê já não tinha sido impressionante, nos últimos minutos da série nós temos uma outra cena que é bem inquietante, eu diria. As cinzas da Jung-ja, a primeira pessoa a ter a sentença transmitida ao vivo, começam a se recompor e, em seguida, a Jung-ja aparece totalmente nua e com vida, e assim a série termina. Bom, com a sobrevivência do bebê e o retorno da Park Jung-ja, mais perguntas surgiram na série, além das que já existiam. Para mim, uma das coisas mais importantes é: se o bebê sobreviveu, uma sentença foi evitada. Isso quer dizer que todas as outras também podem ser evitadas? Não dá para se saber ao certo. Mas o ponto mais importante para mim que deve ser definido é o motivo do bebê ter sobrevivido. Foi por causa do amor dos pais que salvou ele? Ou foi uma intervenção divina do próprio Deus, um milagre? Bom, essa é uma outra coisa que não dá para ter certeza também. Aqui são somente interpretações e a gente vai ter que esperar pela segunda temporada. Mas eu acredito que foi o amor dos pais que salvou a bebê. E se isso for verdade, a série aponta que qualquer pessoa pode intervir e salvar a pessoa que ela ama de uma sentença. E algo que eu notei e achei muito legal é que alguns momentos antes da sentença do bebê, a mãe comenta que vai ficar com ela até a morte, até o último minuto, pois antes a bebê estava chorando e ela percebeu que ela só estava pedindo por amor e atenção e proteção. E isso me fez pensar, será que todas as pessoas que foram sentenciadas só não precisavam de alguém que ajudassem ela a passar por esse momento? Bom, isso é só uma ideia, como eu disse, não dá para saber de nada. Agora uma coisa é certa, na segunda temporada esse bebê vai ter muita importância, pois ele vai ser uma espécie de messias, já que ele foi o único sobrevivente de uma sentença. A advogada Min vai ter que protegê-la muito bem de todas as pessoas da Nova Verdade e de toda a população também, que vai levantá-la como um grande santo, digamos assim. Outra coisa que com certeza a gente vai ver numa segunda possível temporada é a queda do poder da Nova Verdade. E eu acredito que isso vai causar um grande caos ali na sociedade, principalmente por causa dos Arrowheads, que provavelmente não vão aceitar a oposição das pessoas à Nova Verdade e vão começar a atacar o terror ali na sociedade, mais do que eles já fazem, né? E é claro, eu não posso deixar de comentar sobre a Park Jung-ja. Ela foi a única a retornar, ou todas as pessoas que foram sentenciadas também à morte, como o próprio presidente lá na primeira parte, vão voltar à vida também?
por que ela foi a primeira pessoa a retornar, sendo que outras pessoas, como aquele cara que a gente viu lá no primeiro episódio, já tinham morrido antes mesmo dela. Para mim tá mais do que claro que o retorno da Park Jun-ja está totalmente ligado à salvação do bebê. Porque se passaram muitos anos sem nenhuma pessoa retornar e justamente agora que ocorreu essa sentença, que não houve na verdade, a Park Jun-ja retorna. Eu acredito que a Park Jun-ja foi a única pessoa a retornar. Acredito que nenhuma das outras irão voltar à vida. E eu acho que isso só aconteceu como modo de uma troca equivalente. E o que eu quero dizer com isso? Lá no momento da sentença do bebê, a única pessoa que deveria morrer era o bebê. Mas a gente viu que no lugar, 2 pessoas morreram, o que pode ter causado um desequilíbrio. E com o retorno da Park Jun-ja, o número de pessoas sentenciadas e que morreram se normaliza. Agora, o motivo de ter sido exatamente a Park Jun-ja retornar não é muito claro, mas eu acredito que se deve à importância que ela teve em toda essa história. O momento da sentença do bebê não ter ocorrido foi muito importante para essa virada de chave da sociedade se opor à nova verdade. E o momento da morte da Park Jun-ja também foi uma chave importante para a sociedade começar a acreditar na nova verdade. Assim, o retorno dela meio que traz uma mensagem, e pode ser que o ser sobrenatural por trás de tudo isso está tentando avisar as pessoas de alguma coisa com o retorno dela. Um detalhe interessante que eu descobri enquanto eu estava pesquisando é que o retorno da Park Jun-ja não acontece lá na Webtoon. Os quadrinhos terminam exatamente no momento que a Min entra no táxi. Então, com certeza, o diretor já criou essa história Então, com certeza, o diretor já trouxe o retorno da Park Jun-ja pensando numa segunda temporada. Bom, como eu disse, nem tudo é claro, a gente vai ter que esperar a segunda temporada e pode ser que a Park Jun-ja não tenha retornado como ela mesma. Talvez a alma dela não esteja no corpo, você vai saber, pode ser um demônio ali. Eu não acredito que seja, eu acredito que seja ela mesma, só que provavelmente ela vai retornar sem lembrar de onde ela estava e o que estava fazendo. E a última coisa que ela vai se lembrar foi o momento de sua morte, como geralmente acontece em muitas produções cinematográficas. Bom, agora eu acho que com certeza essa segunda temporada vai abordar de onde veio as criaturas e quem as mandou, e por que e como as pessoas são escolhidas pela profecia. Pode ser loucura da minha cabeça, mas eu acredito que todas essas profecias e sentenças estão ocorrendo por mando do diabo. Eu acredito que isso tudo faça parte de um teste dele com Deus. Tudo que ocorreu me fez lembrar um pouco de Jó lá na Bíblia. Para resumir bem, Jó era um homem com muita fé em Deus e o diabo começou a dizer a Deus que ele só tinha tanta fé assim porque ele tinha tudo na vida. Então o diabo faz um acordo com Deus e resolve que vai testar a fé do Jó. Com isso, ele mata os filhos do Jó, ele tira todos os bens dele para ver até onde a fé dele iria. Bom, onde eu estou querendo chegar com isso? Para mim, pode ser que isso tudo faça parte de um teste onde o diabo começou a fazer essas sentenças para ver como a sociedade iria reagir. Provavelmente o diabo disse a Deus que as pessoas iriam começar a se revoltar uns contra os outros, assim como aconteceu lá na série mesmo, porque a fé das pessoas é muito fraca e elas sempre pensam em si próprias. E eu acredito que justamente no momento da sentença do bebê, esse teste do diabo, entre aspas, foi quebrado, porque 2 pessoas resolveram se sacrificar pelo amor à outra, algo que não tinha ocorrido em nenhum momento, pelo menos não que tenha mostrado pra gente. O que remete ao que eu disse antes de que todas as pessoas que foram sentenciadas só precisavam de alguém que amasse e intervisse por elas de alguma maneira. Mas essa é uma teoria minha e pode ser que ela não tenha nada a ver com o que está sendo retratado ali na série. Mas agora eu quero saber das suas teorias. Me conta aqui o que você achou da série, me conta o que você acha que vai acontecer numa segunda temporada e também pode falar aqui se você acha que eu enlouqueci com essas teorias. E é claro, não se esqueça de se inscrever no canal e de deixar o like para me ajudar a trazer mais conteúdos como esse. Muito obrigada e até mais!